Será que alguém dizer eu creio em Deus é suficiente? Será que alguém dizer eu creio em Deus é suficiente? Analise bem. Em cada lugar, as pessoas dizem eu creio em Deus. Então será que é suficiente dizer eu creio em Deus? Não. É necessário confessar a verdade a respeito de Deus. O que cremos sobre Deus? O que cremos sobre Deus? O que cremos sobre Cristo, sobre o Espírito Santo? O que cremos sobre a salvação? Ou seja, existe um conteúdo da fé e este conteúdo deve ser aprendido, crido e assumido publicamente. E é justamente este conteúdo que é atacado diariamente pelo diabo, meus irmãos, a fim de que os fiéis entrem em dúvida. Eles percam aquela esperança e não vivam mais pela fé. Por isso precisamos aprender o conteúdo da fé e assumi-la publicamente e rejeitar todas as mentiras e redefinições inventadas pelo diabo. É por isso que vocês presenciaram isso aqui hoje. Nós não temos o costume de que alguém que chega à comunidade visitando, ouve a pregação, gosta da pregação e fala, eu quero Jesus Cristo. Nós não temos aquela prática de que a pessoa aceita Jesus num culto. Não. A pessoa falou, pastor, eu queria aprender mais sobre isso. Amém. Então vamos começar agora aulas, não é? Você vai entrar na catequese, você vai aprender as doutrinas do Evangelho. Você vai, durante um longo tempo, aprender, tirar suas dúvidas, questionar, passar por todo esse processo de aprendizado, para que quando você realmente souber o que é a fé, você assumi-la publicamente. E não falar da boca para fora. E não dizer coisas que você não entende. Para que daqui a pouco, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, você fala, rapaz, quer saber, você crente mais não. Mas que fé é essa? Isso é estranho, meus irmãos. Então é bom que a pessoa aprenda e assuma o conteúdo da fé e rejeitar então todas as mentiras e essas redefinições inventadas pelos filhos das trevas. A igreja de 2000 anos atrás precisou batalhar pela fé, ensinada pelos apóstolos. Judas está mostrando isso aqui. Mas o apóstolo Paulo combate heresias contra a igreja, tá? Uns diziam naquele período, já na época dos apóstolos, que Cristo não era suficiente. Sim, havia os judaizantes que ensinavam que, sim, cremos em Cristo como o nosso Messias, mas só crer nele não é suficiente. Temos que voltar ao velho ritualismo da lei, daquelas práticas judaicas, e ensinavam que isso não é suficiente. Alguns ensinavam também que era interessante misturar a fé cristã apostólica com as filosofias gregas, por exemplo. E aí é que nascem heresias como o gnosticismo, não é? Pessoas reivindicando que eram apóstolos sem serem de verdade, que tinham uma revelação superior da parte de Deus, e já naquele período os seitas começaram a nascer. E os apóstolos combateram essas mentiras, tá? Vários ataques então contra a igreja de Cristo, contra a verdadeira fé. E não somente isso, mas o tempo foi passando. 1º, 2º, 3º, 4º século, e heresias foram surgindo. Houve um tempo em que começaram a dizer que Cristo não é Deus. Depois também negaram a humanidade de Cristo. Em seguida também negaram a divindade do Espírito Santo. E tudo isso sendo disseminado contra a igreja. E então, todos eles diziam que criam em Deus também. Todos eles diziam que eram crentes no Senhor, que criam em Deus, mas negavam a divindade de Cristo, negavam a divindade do Espírito Santo e diziam, eu creio em Deus. Então, dizer eu creio não é suficiente. Explique o que você crê sobre Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso a pergunta 22 é muito importante. Então, no que o cristão tem que acreditar? Então existe um conteúdo em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos são ensinados resumidamente. É apenas um resumo, tá? Pelos artigos de nossa fé.